Aleichem, seja bem-vindo, ouvinte. Vamos agora comparar a citação de Isaías capítulo 7, versículo 14, com Mateus capítulo 1, versículo 23. Faça nesse momento a comparação. Pega aí a Ferreira de Almeida e faça a comparação, ok? Faça agora mesmo essa comparação. Enquanto isso, eu vou aqui fazer uma introdução, introdução de segundos, tá? Os evangelistas, né, Mateus e Lucas, afirmam que Jesus nasceu em uma concepção virginal. Está lá, bem claro, nós lemos várias vezes o texto. E você agora que está comparando, você está vendo que está escrito lá em Mateus 1, 23, exatamente isso, essa declaração. E se você lê agora lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, também está escrito a mesma coisa, tá? Fazendo uso de Isaías 7,14 para justificar e afirmar que o que está escrito lá em Isaías, profetizado, trata-se de um sinal, é óbvio, sim, verdade, é um sinal. E esse sinal, ele aconteceu lá em Mateus capítulo 1, versículo 23. Aqui está então a prova concreta que a profecia aconteceu, e isso está relatado em Mateus. E os fatos, então, justifica o que está escrito. Então, este é o ensinamento da teologia. Tá? Para começo de conversa, você que já comparou os dois textos, né? A diferença entre a fonte de Isaías 7,14 e a citação de Mateus 1,23, nessa citação que você tem, irmãos, a Ferreira de Almeida, de fato, os dois textos falam da concepção de uma virgem. Mas pegue o texto original do hebraico e compare agora com o Matitial para ver se de fato as coisas são reais. Se você não tiver uma versão, uma fonte confiável do hebraico, você não sabe por onde encontrar, eu já dei as dicas como você encontrar. Você pode pegar umas versões de algumas Bíblias Ferreira de Almeida, onde muitos versículos, né, dentro de muitos versículos, há um entre parênteses, um entre colchetes, e no começo dessa versão, eu creio que é versões de 1980 para trás, não é todas, é algumas, tá? Se você não tem nenhuma versão dessa, você vai na Sebo. Sebo é onde vende livros usados. Vai lá na seção religião, começa ali, dá uma olhadinha em algumas bíblias, você vai ver nas primeiras páginas que vai estar escrito assim, as citações que estão entre parênteses e entre colchetes não constam nos originais, entendeu? E aí, em algumas dessas bíblias, no rodapé, quando se trata de um texto que está entre parênteses e entre colchetes, lá está escrito o texto original. Ou lhe dando a fonte onde você possa fazer a consulta. Ou tem a citação dizendo que não é o texto original, não consta nos textos originais, tá? São dicas aí para você fazer a coleta da sua pesquisa, do estudo de caso aí, dessa questão. Então, veja bem, Isaías capítulo 7, versículo 14, no hebraico está assim. Eu vou fazer a leitura em hebraico e depois eu vou dar a tradução. Por que eu vou fazer a leitura em hebraico? Porque você que vai pesquisar, você vai ver que está escrito do jeito que eu estou falando, tá? Está escrito assim, no texto original. Hinech ha amach harach ve yoletet ben ve karak shemor Emmanuel. Que significa, eis que a jovem engravidou e está gerando um filho e chamará o seu nome Emanuel. Tá? Então o texto fala que é uma jovem e não é uma virgem, é uma jovem. Mas o que tem
Qual a diferença de ser jovem ou ser uma virgem? A diferença, ela é profunda, tá? Porque a terminologia virgem é para justificar o semideus, ou seja, Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo, ok? É para justificar esse ensinamento. Mas eu não vou entrar a fundo sobre essa questão dos semideus. Eu te aconselho a investigar, a fazer um estudo específico o porquê que se utiliza a terminologia semideus. E eu te dou algumas dicas, tá? Você pode estudar a mitologia grega, ela é extensa, tá? E vai no assunto específico dos deuses, e ali você vai ter uma pálida ideia do que fizeram. O que os gregos fizeram? Vamos aqui voltar na Isaías 7,14. Vamos usar agora a Ferreira de Almeida, porque são 3 pontos que nos chamam muita atenção. Vai lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. E também as mesmas indagações que chama a atenção do investigador da realidade, da verdade, nos seguintes tópicos. Olha só, na versão Ferreira de Almeida está escrito assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Olha, o Senhor aqui nesse contexto é o Eterno, Hashem, tá? Para aqueles que não sabem, Hashem é uma terminologia usada na leitura dos textos hebraicos, e quando estão as 4 consonantais do nome do Eterno, se fala Hashem. Às vezes se fala Adonai, às vezes se fala Elohim. Hashem significa o nome, não é o nome. Tá? Hashem é o nome, para não pronunciarmos o nome verdadeiro, para que o nome não seja tomado de uma forma leviana, como é tomado por aí nas músicas, no dia a dia da vida. Tá? Mas qual então é o nome? Eu não vou falar, porque o nosso tema não se concentra sobre o nome. Ok? Então veja bem, o texto nos chama a atenção aqui que é um sinal. Tá? O Senhor dá um sinal. Eis que a virgem, olha aqui a palavra, o sinal é de uma mulher virgem, aqui na Ferreira de Almeida. Tá? No hebraico fala que é de uma jovem, esse sinal viria de uma jovem. Essa mulher, essa virgem aqui na versão Ferreira de Almeida, ela conceberá e dará à luz a um filho. Ele chamará o quê? Emanuel. Então aqui o nome desse menino será Emanuel, que significa Deus conosco. É interessante, eu peço para você analisar a conjugação verbal desse texto. Diz assim que ela conceberá e dará à luz um filho. Você pode ver que o verbo está conjugado. O verbo se trata de ação. Tá? Tudo que é verbo se trata de ação. Então ele pode ser conjugado para o passado, para o presente e para o futuro. Então depende do contexto da história. Então ele é projetado tanto para o aqui e agora, o presente, pode se relacionar-se ao passado e pode estar se tratando do futuro. Isso é muito importante entender na leitura de um texto, para você se situar na história, para saber de fato de quem está falando, do que está falando, em que época está falando. Se a profecia cumpriu, se a profecia vai cumprir, se a profecia é local, ou se a profecia para o futuro, ou a profecia já se cumpriu e ela é de duplo acontecimento, tanto para aquela época como para o futuro. Ou seja, ela pode ser literal e também, ao mesmo tempo, simbólica, representando praticamente o mesmo acontecimento, mas simbolizando o tempo do fim. Tá? Quando a gente chegar aí no estudo do santuário, nós vamos ver muito isso daí. A questão da profecia literal e a profecia simbólica. Ok? Então nós vimos aqui 3 coisas que devem lhe chamar a atenção. Tem que chamar a atenção, por quê? Porque o texto ele deixa claro o que é de fato.
Vamos aqui. Esta é uma tradução literal do original hebraico. Concordam com esta tradução a Bíblia Mensagem de Deus e outras, como a CNBB e outras organizações de respeito que são responsáveis pelas traduções das Escrituras. Vejamos agora como citou Mateus esta mesma passagem em seu texto grego, que é Mateus 1:23, tá? Mateus 1:23 está no grego, ok? Está assim: eis que a virgem concebeu e dá à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel. No grego mesmo está escrito isso, tá? Está aqui os apontamentos gregos. Eu não vou ler no grego, porque eu não domino o grego, não sei falar o grego. Os textos que eu tenho aqui está escrito em grego, e as fontes que eu tenho mostram, a tradução é essa. E é só você aí no Google digitar, você vai achar os textos no grego e transliterado, tá? A diferença, o que o texto original de Isaías diz ser uma jovem, Mateus transforma em virgem, tá? O texto hebraico de Isaías define o sujeito da sentença pelo uso do artigo ha. E o texto grego de Mateus também pelo uso do artigo re. Fica claro, então, pelo uso do artigo definido em ambos os textos que a pessoa a quem o texto se refere era já conhecida, isto é, tratava-se de uma pessoa que já vivia nos dias de Isaías. Ao dizer a jovem concebeu, o texto original fala a jovem concebeu. O texto no grego fala a jovem concebeu. O texto no hebraico, o texto no hebraico, né, o verbo diz assim, a jovem concebeu. No texto grego diz assim, a jovem conceberá. Tanto em Mateus, está no grego, e lá em Isaías, na tradução Ferreira de Almeida, também está no grego. Deveria estar no hebraico, mas está no grego. Alguém foi lá e alterou o verbo e alterou a classificação do sujeito. No lugar de virgem, tá? No lugar de jovem, colocaram virgem. Tá? Um detalhe muito interessante. Então, continuando aqui a leitura. Fica claro, então, pelo uso do artigo definido em ambos os textos, que a pessoa que o texto se refere era já conhecida, isto é, tratava-se de uma pessoa que já vivia nos dias de Isaías. Ao dizer, a jovem concebeu, o profeta Isaías estava falando seguramente de alguém que todos ao seu redor já conheciam. Tá? Compare, é só você comparar. O texto original diz, uma jovem. Qualquer um poderia ser qualquer jovem, inclusive com possibilidade de cumprimento futuro. Mas o texto original não diz, como vimos, uma jovem, mas sim a jovem. Era alguém que todos conheciam, uma jovem em particular, com cumprimento imediato para aquela situação. Então, era um sinal, era um acontecimento que estava ocorrendo exatamente naquele momento. Era um sinal, tá? Que alguém estava para nascer. Não ia nascer. A mulher já estava grávida e já estava para nascer. Então, significa que estava lá já nos finais da gravidez, né? Lá para os 8 meses, faltando alguns dias para completar 9 meses, tá? Isaías usa o completo, um tempo verbal hebraico normalmente traduzido como passado ou quando muito presente. O profeta, ao dizer eis que a jovem engravidou, esse é o significado. Demonstra que a ação do verbo já se cumpriu, ou seja, presente, em seus próprios tempos. Convém notar que aqui Isaías usa uma construção em comum, inclusive empregando o particípio presente yoledet, está gerando, entendido por alguns como um gerúndio,
simples. Caso o profeta tensionasse algum cumprimento futuro, como quer o cristianismo, ele teria dito o seguinte: Verá ha-amar ve-holidá ben. E a jovem conceberá e dará luz a um filho. Vocês viram como as coisas não são como bem dizem que são? Eu vou continuar esse vídeo no próximo, tá? Porque o tempo aqui esgotou. Acompanhe conosco a continuidade desse assunto que trata aí a confrontação de Isaías, capítulo 7, versículo 14, com os livros dos evangelhos lá no Novo Testamento. Obrigado pela sua participação. Continue conosco.